Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Na pauta de fevereiro de 1864 da Revista Espírita, Allan Kardec inclui um artigo motivado por carta por ele recebida de um condenado detido numa penitenciária francesa, exaltando as mudanças nele provocadas depois do conhecimento do Espiritismo. Em número anterior, ele já havia incluído a de outro segregado de outra instituição penal, revelando reação semelhante. Alertando tê-la corrigido apenas quanto aos erros ortográficos, reproduziu-a integralmente. Diz a missiva: Senhor, há poucos dias, quando me falaram pela primeira vez de Espiritismo e de revelação do além-túmulo, ri e disse que isto não era possível. Falava como ignorante que sou. Alguns dias depois tiveram a bondade de me confiar em minha horrível posição, em que me acho agora, vosso bom e excelente Livro dos Espíritos. A princípio li algumas páginas com incredulidade, não crendo nessa ciência. Enfim, pouco a pouco e sem me aperceber, por ele tomei gosto. Depois levei a coisa a sério. Depois reli pela segunda vez o vosso livro, mas então com um outro espírito, isto é, com calma e com toda a pouca inteligência que Deus me deu. Senti então despertar essa velha fé que minha mãe me tinha posto no coração e que dormitava há longo tempo. Senti o desejo de me esclarecer sobre o Espiritismo. A partir desse momento tive um pensamento muito decidido, a de me dar conta, aprender, ver e depois julgar. Pus-me à obra com toda a crença que se pode ter e que é preciso ter em Deus e seu poder. Desejava ver a verdade. Orei com fervor e comecei as experiências. As primeiras foram nulas, sem resultado algum. Não me desencorajei. Perseverei em minhas experiências e palavra. Redobrei minhas preces que talvez não fossem bastante fervorosas e me remeti ao trabalho com toda a convicção de uma alma crente e que espera. Ao cabo de algumas noites, pois só posso fazer as experiências à noite, senti por cerca de 10 minutos frêmitos nas pontas dos dedos e uma leve sensação no braço, como se tivesse sentido correr um riachinho de água morna que parava no punho. Eu estava então bem recolhido, todo atenção e cheio de fé. Meu lápis traçou algumas linhas perfeitamente legíveis, mas não bastante corretas para não crer que estivesse sob o peso de uma alucinação. Esperei então, com paciência, a noite seguinte para recomeçar as experiências e desta vez agradeci a Deus de todo o coração, pois tinha obtido mais do que ousava esperar. Desde então, de 2 ou 2 noites, entretenho-me com os espíritos que são bastante bons para responder ao meu apelo e em menos de 10 minutos respondem sempre com caridade. Escrevo meias páginas e páginas inteiras que minha inteligência não poderia fazer sozinha, porque às vezes são tratados temas filosóficos religiosos em que jamais pensei nem pus em prática. Por que, dizia-me aos primeiros resultados, não será joguete de uma alucinação ou da tua vontade? E a reflexão e o exame me provaram que eu estava bem longe dessa inteligência que havia traçado aquelas linhas. Baixei a cabeça, cria e não podia ir contra a evidência, a menos que estivesse inteiramente louco. Remeti 2 ou 3 mensagens à pessoa que tinha feito a caridade de me confiar o vosso bom livro, para que ela sancione se estou certo. Venho pedir-vos, Senhor, vós que sois a alma do Espiritismo, de ter a bondade de me permitir vos envie o que obtiver de sério em minhas palestras de além-túmulo, se todavia achardes bom. Adicionando alguns apontamentos ao teor da carta, comenta Kardec: as consequências morais deste fato se deduzem por si mesmas.
Eis um homem que tinha abjurado toda a crença e que, ferido pela lei, se acha confundido com o rebotalho da sociedade. E este homem, no meio do pântano moral, voltou à fé. Vê o abismo em que caiu, arrepende-se, ora e digamo-lo, ora com mais fervor que muita gente que exibe devoção. Para isto bastou a leitura de um livro onde encontrou elementos de fé que a sua razão pode admitir, que reanimaram as suas esperanças e lhe fizeram compreender o futuro. Além disso, o que é para notar é que a princípio leu com prevenção, e sua incredulidade foi vencida pelo ascendente da lógica. Se tais resultados são produzidos por uma simples leitura, feita, por assim dizer, às ocultas, o que seria se a ela se pudesse juntar a influência das exortações verbais? Uma outra consequência a tirar do fato referido é que os espíritos não são detidos pelos ferrolhos e que vão até o fundo das prisões levar suas consolações. Assim, não está no poder de ninguém impedir que eles se manifestem de uma ou de outra maneira. Se não for pela escrita, será pela audição. Eles enfrentam todas as proibições, riem-se de todas as interdições, transpõem todos os cordões. Que barreira podem, então, lhes opor os inimigos do Espiritismo? Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.